Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 8 horas da manhã. E aí, todos bem? Vamos começando mais um dia de reflexão com esse solzinho que tá saindo agora aqui em São Paulo, né, que tá 16 graus. E eu sou friorenta, né? Então vocês estão vendo que eu tô bem aquecida aí, pra ver se a gente não passa frio aqui em São Paulo. Cadê minhas lamparinas? Onde estão minhas luzinhas para a gente começar essa reflexão de hoje? Estamos aí, gente, no capítulo 41. Olha só, de 91 dias, estamos aí na metade já. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Treino Web, que entrou aí para a gente também. Vamos começando mais um dia, mais uma reflexão com o Emmanuel. Hoje nós vamos ler aí o livro Religião dos Espíritos, com Chico Xavier e Emmanuel, nosso maravilhoso Emmanuel. Hoje eu fiz uma postagem falando a respeito das reflexões de Emmanuel, quando ele dá aqueles tapa na cara, assim, ó, pra gente, né? Quando a gente lê aquele texto de Emmanuel e dá aquela sacudida. E o post tem tudo a ver com isso hoje, né? Naquele momento que a gente tá com aquela preguiça de se inovar, de fazer diferente. E aí você lê um texto de Emmanuel e fala, meu Deus, eu preciso me mexer, não dá pra ficar aqui parado, né? Bom dia, Aloísio. Suas lamparinas estão começando a acender, é isso mesmo. Pontinho de luz, muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir entrando, vamos dar mais um tempinho só para o pessoal chegando, para a gente começar a nossa leitura nesta manhã de quarta-feira. Como vocês estão chegando? Comenta aí pra gente. Como é que vocês estão? Bom dia, Rilson, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marcos. Agora sim, o pessoal tá entrando. O Instagram tem uns delays para chamar a galera. Bom dia, Isa. Bem-vinda. Ai, Luiz, eu amei a nossa conversa de ontem. Gente, quem não assistiu, entra lá no Reflexões da Tarde, @Aloísio, para ver a entrevista que o Aloísio fez comigo ontem. Foi super divertido. Eu estava ali ansiosa, falei, ai meu Deus, o que o Aloísio vai perguntar? Ele ficou brincando a semana toda, falando que ia desvendar meus segredos, eu fiquei tensa, mas na hora o Aloísio deixa a gente super à vontade, né, Aloísio? Foi uma delícia o nosso bate-papo ontem. Bem-vindo, Edu, bem-vindo, Jorge. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura? E a leitura de hoje é o item 41, O Caminho da Paz. É da reunião pública do dia 8/6/59, da questão 743 do Livro dos Espíritos. E o que fala essa questão 743, né? Só para lembrar aqui, essa questão fala sobre a guerra, né? E ela traz a seguinte questão, né? Kardec pergunta aos espíritos: a guerra desaparecerá um dia da Terra? E aí os espíritos respondem que quando compreendermos a justiça e praticarmos as leis de Deus, com certeza a guerra, né, cessará. E aí todos nos enxergaremos como irmãos. Olha que profundo, né? E aí Emmanuel traz nas considerações: dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. Quais são esses 10, né? Então ele traz aqui a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome, que atormentava o grupo tribal, a peste, que dizimava populações, o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância, que alentava as trevas do espírito, o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta da humilhação e da penitência, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, e a guerra, que suprime a paz e justiça, a crueldade e o crime entre as criaturas. Então, quando ele traz esses 10 pontos aqui, esses 10 flagelos do mundo antigo, né? Às vezes a gente se vê em algum deles também, né? Quando a gente vê determinadas situações ainda hoje, a gente fala, nossa, que barbárie isso, né?
Que ignorância tudo isso que está acontecendo, ou que ociosidade é essa, nossa, né? E aí o post que eu fiz hoje foi muito propício para isso, para falar da questão da ociosidade, que muitas vezes a gente fica com aquela preguiça de agir, de fazer a mudança, de fazer a mudança em nós, né? Essa transformação que é tão necessária. Mas quando a gente olha realmente como estávamos e como estamos hoje, né? Se a gente for parar para pensar na história da nossa humanidade, do nosso planeta, das situações de guerra que nós vivemos, das barbáries, né? Da época que a gente via ali os romanos colocando as pessoas para se flagelar naquela situação de pão e circo, né? Que se oferecia o pão para as grandes massas e deixava-se ali, jogava-se as pessoas animais, né? Quando a gente para avaliar isso, olha quanto a gente já evoluiu, né? Então, quando a gente olha esses 10 itens que Emmanuel nos traz, da ignorância, do insulamento, da peste, da fome, quanto nós evoluímos? É bacana a gente parar para pensar nisso também, porque muitas vezes a gente se vê numa condição de estamos muito atrasados, ainda tem tanta coisa para a gente melhorar, tem, né? Nós temos ainda um grande passo aí pela frente. Mas quando a gente começa a avaliar esse histórico, a gente já vê o quanto a gente já evoluiu, né? O quanto muitas vezes a gente acha que é tão difícil, né, evoluir, com certeza essa evolução acontece e depende muito de nós, né? E aí ele continua. Veio a política, instituiu vários sistemas de governo, anulou a barbárie. E aí quando a gente fala da política é interessante porque a gente está numa época aí de estudos, né, em relação à política, justamente porque nós vamos escolher aí os nossos futuros candidatos, né? E quando a gente fala da política, muitas vezes a gente começa a falar de política e as pessoas falam, ai, não quero saber de política, né? A gente vê tanta falta de ética, né, em algumas questões políticas, mas se não houvesse a política, a gente não teria minimamente uma sociedade organizada, né? Mesmo que com a nossa desorganização, a nossa sociedade ainda assim é organizada porque existe essa política, né, que foi instituída lá em Atenas, com os nossos descendentes, nossos antecessores aí, né, os gregos, e que trouxeram tantos ensinamentos. Se não existisse isso, como seria a nossa sociedade hoje, né? Sem a legislação, né? Sem as leis. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, também dissipou a fome. A gente sabe ainda de alguns países aí que passam por muita necessidade, algumas regiões aqui do nosso Brasil também que tem essa questão ainda existente da fome, mas imaginem se não houvesse esse comércio, né? Se não houvesse a indústria, se não houvesse toda essa tecnologia que já surgiu, né, de anos para cá, né, de séculos aí para cá. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais, e o trabalho fugiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. É interessante, né, como algumas questões retomam, né? Então, por exemplo, quando fala de surgiu a ciência, exterminou a peste, nós estamos passando aí por uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, se não houvesse a ciência, a gente não estava com essa esperança, né, de termos aí uma vacina. Então, olha a importância aqui de toda essa evolução, né, de todo esse progresso da nossa humanidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Aqui falando também da questão da escravidão, né? E quanto ainda temos que evoluir em relação a essa questão do preconceito, né, entre as raças, e aqui quando eu falo entre as raças de forma geral. A gente ainda tem muito preconceito com a cultura também do outro, né? Não só com a questão da cor, mas das raças, das culturas, né? A gente ainda é muito preconceituoso. E principalmente em relação às questões religiosas, políticas, né? Quando a gente se vê ali em paz, assim, brigando e questionando, né, a opinião do outro. Deixa eu trocar minha internet. Nós temos ainda muito a evoluir, né, com essa questão do preconceito, da discriminação. A Flavinha está colocando aqui, com certeza, ainda há evolução sim. Ainda temos muito a melhorar, principalmente a parte moral. Exatamente, Flavinha. E o Aloysio colocou reflexões sempre oportunas de Emmanuel, como sempre. É um pouco do post que eu fiz hoje, né? Emmanuel traz
dá sempre essa sacudida na gente, né? De coisas que nós precisamos retomar e relembrar. E aí ele coloca aqui: agitou-se a higiene e removeu-se a imundície, mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho e nem a evolução do direito individual e nem a higiene consegue resolver o problema da paz. Portanto, a guerra. Monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quando já o era na corte obscurista dos Ramsés II, somente desaparecendo quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo os habitantes da terra que se amem como irmãos. Olha só, né? Então a gente vem falando aí desses 10 itens que foram de alguma forma, vamos dizer, abolidos, mas minimamente atenuados, né, de lá para cá. Mas quando ele fala dessa questão da paz e da guerra, a gente ainda convive muito com isso, né? Aqui no Brasil nós não temos essa situação de guerra, mas quantos de nós não temos guerras diárias, né? E aí quando a gente fala aqui de redes sociais, da internet, das nossas questões pessoais, eu achei interessante quando ele trouxe também das nossas discórdias dentro do lar. Quantos lares não estão sempre em guerra, né? Então nós precisamos sempre refletir a respeito disso e o que o nosso Mestre Jesus trouxe, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E quando a gente para avaliar essa questão do egoísmo, que ele fala bastante aqui na nossa leitura, é que nós precisamos evoluir, né, em relação a essa questão do egoísmo. E quando a gente fala de egoísmo, lá no capítulo que fala, se não salvo engano, capítulo 9, né, que fala amar ao próximo como a si mesmo, e traz lá o item do egoísmo, os espíritos nos esclarecem a respeito disso, que nós ainda precisamos muito trabalhar essa questão do egoísmo para que a gente consiga evoluir, né, dar um salto aí de evolução na nossa humanidade. Então, quando a gente fala de estamos no mundo de provas e expiações, precisamos ir para o mundo de regeneração, o que nós precisamos trabalhar? O principal ponto a ser trabalhado é essa questão do egoísmo, e o egoísmo, né, o inverso do egoísmo é a caridade. E a gente vem sempre batendo aqui nessa mesma tecla nas nossas reflexões, né? Se vocês perceberem, a gente sempre traz textos novos e quando a gente conclui o nosso raciocínio aqui da reflexão, a gente sempre esbarra nessa questão da caridade, de quanto nós ainda precisamos exercitar essa caridade em nós, né? E eu trouxe uma frase que está também nesse capítulo 9, né, falando a respeito do egoísmo, que diz o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. Esse é o maior obstáculo da nossa felicidade. Então, quando a gente pensa em precisamos chegar na felicidade, precisamos ser felizes, gostaríamos de ser felizes, o que a gente precisa fazer para chegar nessa felicidade, né? Tá aí, os espíritos estão respondendo para a gente. Chegar na felicidade, para chegar nessa felicidade, né, extrema, que nós temos momentos ali de felicidade, nós não temos essa felicidade plena. Para que isso ocorra, nós precisamos aí extirpar esse egoísmo e trabalhar a questão da caridade em nós mesmos. E aqui, quando a gente fala da caridade, não é só a caridade material, mas a caridade em todas as nossas ações, né? Então, era essa reflexão que Emmanuel trouxe para a gente. E aí ele conclui essa reflexão trazendo a seguinte frase: é por isso que a doutrina espírita não revela atualmente sobre a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente. Conheceis a verdade e a verdade vos fará livre. E é isso, né? Quando ele fala tanto dessa conheceis a verdade vos fará livre, ou bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, ele está trazendo exatamente isso, né? Você já conhece essa verdade, você já sabe na teoria. O que falta é realmente colocar na prática.
E a partir do momento que nós começarmos a exercitar essa caridade, né, que Jesus nos trouxe no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, a gente vai extirpando aos pouquinhos esse egoísmo. E como é difícil, né? Eu estava lendo esse texto e pensando aqui nos últimos acontecimentos que a gente vê aí na mídia, né, na imprensa, nas redes sociais, e a gente, com certeza vocês devem estar com algum aí na cabeça de vocês, porque a gente sempre tem aquele que está mais fresquinho, né? Mas toda vez que a gente pensa em todos esses acontecimentos que muitas vezes nos revoltam, nos deixam, né, fora do nosso eixo e fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa faz um negócio desse? Como a gente ainda vê isso no nosso Brasil, né, no nosso mundo, essa cena, isso tudo acontecendo, isso gera uma revolta tão grande. E ali nessa revolta que está esse nosso egoísmo, né? E o quanto a gente ainda é imperfeito, e o quanto a gente ainda precisa melhorar. Quando a gente vê uma notícia dessa, a gente se revolta e fala, meu Deus, se eu... E aí, gente, eu vou falar aqui uma coisa que todo mundo faz. E que nós somos realmente imperfeitos. Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, tem que matar uma pessoa dessa, tem que botar na cadeia, tem que fazer... Né? A gente fala isso o tempo todo, né? Então, olha quanto a gente ainda é egoísta e o quanto a gente ainda não olha esses nossos irmãos, né? Como irmãos, como seres imperfeitos, como nós somos também. E muitas vezes a gente para avaliar que nós, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente se revolta, a gente sai do nosso prumo, a gente faz coisa errada, né? Então a gente precisa puxar essa responsabilidade para nós mesmos e como é que a gente começa a atenuar essa revolta toda. E quando Emmanuel traz a questão aqui da guerra, que ele fala, né, nessa questão, né, quando ele reflete aqui a respeito dessa questão 743 do Livro dos Espíritos, a guerra desaparecerá um dia da Terra, né, que é a pergunta que ele faz. E ele responde, quando compreender a justiça e praticar as leis de Deus, todos seremos irmãos. Quando será que todos nós seremos irmãos, né? Olha quanta coisa a gente ainda tem para trabalhar, para termos esse sentimento de amar ao próximo como a si mesmo, de termos esse olhar para com o próximo, mesmo nessas situações revoltantes, nessas situações que a gente se vê falando, meu Deus, como essa pessoa ainda toma essa atitude, faz isso, né? A gente ainda precisa trabalhar muito essa questão, né, gente? Vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Já li aqui o que a Flavinha trouxe. Deixa eu ver o que mais que o pessoal escreveu. Isa falando que amou a entrevista. Foi uma delícia, né, Isa? Deixa eu ver aqui. A Luísa colocando, é muito envolvente, a Monique é muito envolvente nas suas colocações. Bom dia, pessoal, Flavinha, Gabriel entrando aí, Edson Rampazzo, beijo, meu querido. Falei de você ontem, Edson. Depois dá uma olhada lá no perfil do Aloísio, a gente falou bastante de você. A Flavinha falando dessa questão de nós precisamos melhorar essa questão nossa moral ainda, né? Emmanuel, sempre maravilhoso. Deia, bem-vinda. Ser Espírita, Babi, beijos. O pessoal tá aí sempre com a gente. Cláudio também, um beijo. Seja bem-vindo. Antunes, Camila Tosini também sempre com a gente. Jorge colocou aqui, estamos na hora da faxina. Aí precisa levantar o tapete. Então, vamos que tenha muito a ser limpo ainda, é verdade. Nós precisamos tirar essa poeira debaixo do tapete. A gente fica escondendo, né, Jorge? Essas nossas imperfeições, a gente quer esconder, colocar ali embaixo do tapete. Excelente reflexão essa sua. Bom dia, Cido, seja bem-vindo. Gente, é isso, né? Então, eu queria que vocês ficassem aí com essas reflexões e até desses nossos comentários, né, da internet, dessas notícias que nós estamos ouvindo, né, agora mais recentemente nas mídias e nas redes sociais, na televisão, para a gente sempre ter esse olhar caridoso. Será que eu estou julgando o outro? Será que eu não deveria ter um olhar mais fraterno com esse meu irmão que ainda é imperfeito? E de alguma forma, não aflorar essa guerra que existe em nós, né? Que é um pouco desse sentimento de injustiça, que muitas vezes nos revolta, nos traz, né, essa
revolta interior, esse sentimento de esquecer, né, que nós temos que amar nossos irmãos. Então vamos sempre lembrar dessa frase que Emmanuel vem nos relembrar, né? Conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Então estamos aí em constante evolução. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então vamos tentar trabalhar essa questão da nossa paciência e da nossa brandura também nas nossas ações e no julgamento em relação ao outro. Gente, bom dia a todos, paz e luz, que, como disse Cido. Ótimo dia para vocês, amanhã estaremos aí de volta, 8 horas da manhã, espero todos aí. Quem assistiu, né, essa reflexão, curtiu, gostou, comente, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, ajudem a gente na divulgação desse trabalho, então tem um aviãozinho aí embaixo, clica no aviãozinho e compartilhem, tá bom? Gente, beijo grande, ótima quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.